Boa noite, meus irmãos. Espero que nesse encontro de hoje, você e seus familiares estejam em paz, com saúde e ansiosos para nos encontrar mais uma vez, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje o texto que está em Romanos, capítulo 6, os versículos 20 a 23. Romanos, capítulo 6, 20 a 23. O texto diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo fala de dois tipos de servidão. Uma servidão cujo resultado, o pagamento é justo, é merecido. É a servidão que não é a servidão de Deus, é a servidão a Satanás. Ele também fala de uma outra servidão, que é a servidão a Deus pela fé. E essa servidão, ele vai falar agora os resultados e o significado desses resultados. É muito importante entendermos isso. Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo que salário é um pagamento merecido pelo trabalho. Por quê? Porque eu pequei, portanto, o meu pagamento justo para o meu pecado é a morte. E o que é pecado? Pecado é tudo que fazemos contra a lei de Deus. É tudo que fazemos contra Deus. Alguém pode dizer, não, mas eu tenho só poucos pecados. Tiago diz que se você tiver um pecado só, já é suficiente para condená-lo. Por quê? Porque o problema não é somente que você infringiu a lei, mas que você se rebelou contra o legislador, o que criou a lei, que é Deus. E ele é tão santo que ele não pode conviver com isso. Então o salário do pecado, aí vem o salário dele, que é a morte. Então o salário é um pagamento justo, o pecado é o que você e eu herdamos e fazemos, e a morte é o resultado dela. E o apóstolo Paulo disse que é vergonhoso, porque a morte é algo que deveria nos envergonhar, no sentido de que nós não fomos feitos para isso. A morte física, eu nem vou falar isso com você, porque por experiência a gente sabe que ela passa por todos nós. Mas a morte espiritual é aquela morte que já nascemos assim. O apóstolo Paulo mesmo nos diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. E a outra morte, que a Bíblia chama de segunda morte, é a morte espiritual, de onde não há retorno. Para a morte espiritual, o retorno é se entregar a Jesus Cristo, para ter vida eterna. Para a morte física, o retorno da morte física é a ressurreição do último dia. A morte física, queridos, começa ou é um resultado da morte espiritual. Então, alguém que está morto espiritualmente, morre. Logo, todos morrerão, porque nascemos assim. É interessante que o apóstolo Paulo, no mesmo versículo, nos versículos 20 a 23, ele faz isso, mas aqui ele faz o contraponto, né? Mais uma vez. Mas, como ele fala lá no versículo 22, agora, porém, é outro contraponto, ele fala mas, que é a oposição de ideias, é restrição da ideia. Ou seja, te dar um exemplo bem, eu quero comprar um carro novo, mas eu não tenho dinheiro. Então o apóstolo Paulo diz que enquanto o salário justo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom é um presente, um favor que alguém recebe sem qualquer merecimento.
E mais, no caso aqui, é dado por alguém que não tem obrigação de dar, que é Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar nada, mas Ele nos dá. E tem também a vida eterna. Meus irmãos, coisa linda. Vida eterna. É um dom, é um presente de Deus. A gente não consegue imaginar exatamente o que é a vida eterna, porque tudo que nós concebemos na mente tem começo, meio e fim. Mas a vida que Deus nos promete é a vida eterna. E Deus promete vida eterna porque Ele é a fonte de toda a vida, inclusive da vida eterna. Deus é a fonte de toda a existência. E é por isso que, como Ele é perfeito, Ele não tolera o pecado, pois é uma afronta à sua santidade. É por isso que o pecado que nos separa de Deus nos mata física e espiritualmente, e no final nos matará eternamente aqueles que não se entregaram a Jesus Cristo. Isso porque o corpo é afetado diretamente pelo pecado. É através do corpo que nós mostramos quem somos. A segunda morte, os não salvos serão lançados no inferno ou no lago de fogo com Satanás e seus anjos para sempre. Portanto, a morte é o justo castigo de um Deus justo a um pecador como você e eu. Quando o pecado é o Senhor de nossas vidas, recebemos o salário justo, que é a morte. Mas quando Deus é o Senhor de nossas vidas, nós recebemos um presente que nós não merecemos, mas que é a vida eterna em Jesus Cristo. Não merecemos a vida eterna. Ela é um presente de Deus. A única recompensa que merecemos é a morte. Mas o apóstolo Paulo diz, graças a Deus, por Cristo Jesus temos a vida eterna. Queridos, que coisa abençoada, coisa linda e maravilhosa é termos vida eterna em Jesus Cristo. Você que está me ouvindo hoje, pense bem que a morte é a paga por aquilo que você e eu merecemos. Mas um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus cuja misericórdia renova-se a cada manhã, dá àqueles que creem em Jesus Cristo a vida eterna. Não é que nós teremos vida eterna, mas nós temos vida eterna. Começa aqui e agora, quando cremos em Jesus Cristo. Se entregue a Jesus, se for esse o seu caso. Creia de que a vida eterna é algo que somente Deus dá. E é coisa muito séria. A decisão é de vida ou morte eterna. Creia em Jesus Cristo. Se entregue a Ele para ter a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nessa hora mais uma vez, compartilhando a Tua palavra. Que ela encontre os meus irmãos com saúde, em paz, mas porventura aqueles que não estejam num momento bom de suas vidas, rogamos que o Senhor visite a cada um deles com graça, com misericórdia, com perdão, com alegria, com paz. Visita-os, ó Pai. Livra, ó Deus, os irmãos de risco dessa pandemia que vivemos. Livra os irmãos e amigos e pessoas como um todo que precisam trabalhar nesses dias. Livra aqueles que precisam sair de vez em quando para uma compra na padaria, ou seja o que for. Livra-nos, ó Pai, por Teu amor, por Tua graça. E livra, ó Deus, aqueles que porventura nesta hora estejam ouvindo, que ainda não são Teus, que eles se entreguem a Jesus Cristo e que eles passem a servir aquele que nos presenteia a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Fique na graça, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, temos a vida eterna em Jesus Cristo, nosso único Deus. Deus abençoe.